Hoje a pergunta principal para ser respondida é: crente, cristão, pode fazer terapia? Meu nome é Tatiana Alessandra, sou terapeuta holística e sistêmica. Essa é apenas uma das perguntas que chegam até mim. Tem outras também, por exemplo, se eu fizer eu vou para o inferno? Isso é de Deus? É pecado fazer terapia? E tantas outras. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Você pode estar se questionando o seguinte: quem é ela para dizer se eu posso fazer terapia ou não? Na verdade eu fui por 26 anos católica, depois acabei indo para a igreja evangélica, fui diaconisa, líder de jovens, adolescentes, missionária ungida. Então eu conheço bem o que é ser um cristão, ser um crente, conheço bem a palavra de Deus. Trabalhei com cura e libertação também, então conheço bem a palavra e jamais faria algo que não fosse de Deus, que não fosse da vontade dele. Porque quando a gente é cristão e a gente se aprofunda na palavra, a gente tem algumas crenças, né? Então, como eu falei num vídeo anterior até a respeito de terapia holística, cada terapia tem as suas particularidades. Vão ter algumas terapias, de fato, que de acordo com a crença do cristão ou do crente, não vai ser adequada, de fato. Primeira coisa que eu peço nesse momento é que vocês deixem o preconceito um pouquinho de lado, como a palavra diz, preconceito. É um preconceito. Antes da gente conhecer realmente aquilo, seja lá um objeto, uma teoria, seja o que for, a gente tem um preconceito sobre aquilo. Então eu peço que deixe o seu preconceito um pouquinho de lado e me acompanhe até o final do vídeo para que você possa refletir a respeito e tomar a sua própria conclusão. Não estou aqui para dizer se isso é certo ou isso é errado. Quem vai dizer isso para você mesmo é você. Eu estou apenas aqui para abrir os seus olhos e te levar à reflexão. Eu sempre digo assim para os meus clientes, que 50% é a minha responsabilidade com o que eu trago para o meu cliente, que eu faço ele refletir a respeito da vida dele para que ele possa evoluir como pessoa, e 50% é o que ele fará com isso no dia a dia, com essa informação. Então a mesma coisa aqui nesse vídeo, 50% é minha responsabilidade, o que eu estou trazendo para você, e o outro 50% é o que você vai fazer com essa informação. Por quê? Porque tem gente que não quer mudar o seu preconceito, tem gente que não quer mudar de vida, tem gente que não quer sair de certa situação, problema. Então cada um tem a sua escolha, certo? Como dizemos lá dentro da igreja, cada um tem o seu livre-arbítrio. Assim como dentro da igreja, quando tem lá o padre fazendo a missa, o pastor pregando, ou o irmão, uma irmã fazendo a oração, seja lá o que for, né? Seja uma palavra, seja uma pregação, nós não devemos apenas ouvir e tomar como verdade, nós temos que refletir, temos que ir lá na Bíblia, ler aquela palavra, pedir para o Senhor que nos dê entendimento, refletir a respeito e depois tomar as suas conclusões, certo? Não que eu queira dizer que a sua verdade seja de fato a sua verdade, mas você tem autonomia para a reflexão, certo? A mesma coisa eu quero que você faça com as minhas palavras. Eu quero que você me ouça e reflita a respeito. Não quero que você seja aquele cristão que diz amém para tudo e nem aquele rebelado. Que você tenha um equilíbrio. O que a gente costuma dizer dentro das terapias holísticas é o quê? Tudo na vida da gente é um equilíbrio. Se você está adoecendo emocionalmente, fisicamente ou espiritualmente, é porque não está havendo um equilíbrio. Então vamos ao nosso equilíbrio, certo? No início da minha vida cristã, eu fazia como a maioria das famílias fazem. Simplesmente a gente vai na igreja, recebe e coloca em prática sem reflexão nenhuma, certo? Então, mas isso é o correto? Não, não é o correto, assim como em tudo na nossa vida. Vamos iniciar pelo termo crente. Se você procurar num dicionário o que significa crente, vai ser aquela pessoa que crê em algo, certo? E o cristão? O cristão é aquele que crê em Cristo, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o termo terapia holística. Falamos sobre o que é o crente, o que é o cristão. Então isso aqui não é somente para aqueles que creem em Deus, podem crer em qualquer outra
universo, Buda, seja qual for a sua crença, certo? Independente da sua religião e do que você acredita, você pode ter preconceitos em relação à terapia holística. Se você não ouviu o vídeo anterior sobre terapia holística, lá eu me aprofundo um pouquinho mais o que é a terapia holística. Aqui eu vou falar bem rapidamente, certo? A terapia holística, ela vem te olhar no todo. Se você tem uma dor específica, você chegou procurou um terapeuta holístico porque você está depressivo. Ele não vai olhar a tua depressão, ele vai olhar a origem da tua depressão. E se precisar, ele vai te encaminhar para um outro terapeuta que possa trabalhar um pouco profundamente, com certeza. Lá dentro da palavra em João 8:32, tem a palavra que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode estar dizendo assim, Tatiana, mas você está apenas recortando, não é esse o contexto. Mas você vai entender o que eu quero dizer com isso. Uma coisa que eu tenho percebido nesses meus anos de terapeuta é que muitas coisas que eu uso principalmente na terapia sistêmica, que é a terapia onde vem falar dos traumas de infância e vem também falar a respeito da influência da família no nosso presente, é algo que está escrito dentro da Bíblia. Eu até costumo dizer, né, nunca ninguém me ensinou dessa forma, mas aprofundando um pouquinho mais a constelação familiar, ela vem para mostrar as maldições hereditárias, que a gente chama dentro da terapia padrões familiares, modelos familiares. Mas na verdade, muitas das coisas que eu preciso dizer para os meus clientes que se dizem cristãos, que se dizem crentes, são coisas que estão lá dentro da Bíblia há muitos anos e a pessoa não coloca em prática. E ela precisa vir aqui para que eu abra os seus olhos e que ela perceba que o fluxo da vida dela está errado e que ela precisa tomar tal atitude diante de uma situação. Então, para que você entenda um pouquinho mais, a terapia holística, ela vai olhar aquele desequilíbrio que você tem. Então, é importante você entender que assim como você, quando vai ao médico, você vai levando uma dor, o médico, o que ele faz? Ele trata o sintoma, ele te dá um remédio para que amenize a tua dor, para que relaxe os seus músculos, né? Ou se você já estiver com uma doença instalada crônica, um remédio que equilibre aquela tua doença, certo? Então, o terapeuta holístico, ele vai olhar para essa tua dor, mas ele não vai te medicar na dor. Talvez até, vamos dizer assim, usando a auriculoterapia, que são sementinhas ou agulha na orelha, que vai pressionar os pontos, e esses pontos, eles indicam cada ponto, cada local do corpo em si, que ao apertar vai refletir lá na dor nos pés, dor na coluna, ele consiga amenizar a sua dor, sim. Mas no geral ele vai precisar entender qual é o desequilíbrio que você tem. Se é um desequilíbrio espiritual, energético ou emocional. Tati, então quer dizer que o terapeuta também vai olhar as questões espirituais? Sim, ele está preparado para isso também. Eu, por exemplo, eu falo do espiritual quando o meu cliente me traz essa queixa. Senão eu não falo, porque eu não sei quem quer falar sobre o espiritual, se todos acreditam em Deus, se todos têm alguma crença. Então eu evito. Quando a pessoa me traz uma questão espiritual, eu entro nela. E aquela história, né? Quando a gente está dentro da igreja, não tem por que falar de certas questões espirituais com algumas pessoas dentro da igreja, porque elas já estão ali buscando. Já estão buscando o pastor, o obreiro, tem aquele irmão que trouxe e já está ajudando a se encaminhar na vida espiritual. A maioria das pessoas que vêm para uma terapia, muitas vezes não estão de fato numa religião, não estão de fato seguindo algo na vida. Onde eu acabo falando muito mais de Deus, tanto é que recentemente eu tive 2 clientes que acabaram dando retorno para mim, dizendo que estavam indo à igreja, que estavam buscando mais a Deus. Então a gente vê o reflexo de tudo isso, de toda uma terapia lá no dia a dia da pessoa, lá na vida espiritual também. O que a gente precisa entender é o seguinte: quando eu vou em busca de algo dentro da igreja, eu estou procurando muitas vezes uma cura, eu vou para a igreja em busca de algo que não está equilibrado também na minha vida, certo? Só que o que nós precisamos entender é que nem tudo nós vamos conseguir a cura dentro da igreja.
Nossa, Tati, você não acredita em milagres? Não, jamais. Eu acredito, eu já recebi milagres dentro da igreja. Eu já recebi cura física, já recebi cura de traumas de infância, que o Senhor me levou naquele momento, lá naquele trauma, me fez trazer lembranças. Sim, consegui. Só que aquelas coisas ali eram espirituais. Havia uma questão espiritual hereditária a qual eu fui curada. Tem coisas que não são espirituais, que são do emocional, que são um desequilíbrio energético. E isso a igreja não vai dar conta. Ah, mas você está dizendo que Deus não dá conta? O que nós temos... Não, não é isso. O que nós temos que entender é o seguinte. Muitas vezes a gente acha que tudo é demônio, certo? Eu digo pela minha vida. Muitas vezes, dentro da igreja, eu achei que tudo era demônio. Meu Deus, a minha vida está uma desgraça nesta área. Ah, porque é demônio. Ah, e a minha vida financeira também está outra desgraça. Ah, porque é demônio. Nem tudo é demônio. E nem tudo Deus fará. Por quê? Porque tem coisas que você tem que fazer. Tem coisas que eu tenho que fazer. Um exemplo bem claro para vocês. Há muitos anos atrás, eu e o meu marido, quando nós nos aprofundamos no cristianismo, a gente começou a perceber que tínhamos muitos problemas, muitos desequilíbrios. E a gente achava que a única solução para aquilo tudo era jejum, oração, campanhas de oração, certo? Ah, Tatiana, tu tá dizendo que isso não funciona? Jamais, gente, eu fiz muito jejum, muita oração, muita campanha de oração e fui muito abençoada por Deus, muito, tremendamente abençoada na minha vida por Deus. Recebi até uma filha muitos anos depois, que foi Deus que me deu. Como assim foi Deus que te deu? Veio o pastor lá no monte dizer para o meu marido que ele estava me abençoando com uma filha, que era um projeto dele. Então, para você aqui, então para você que é cristão, você vai entender o que eu estou falando. Então, não estou desmerecendo nada disso. Porém, o que acontece? Algumas coisas são nós que precisamos fazer. E vou explicar um pouquinho mais. Quando eu comecei, como eu sou professora também de formação, e atuo até hoje, 22 anos como professora, o que aconteceu? Eu comecei a fazer um curso que estudava a mente, né, o cérebro da pessoa dentro da aprendizagem. E lá eu ouvi sobre algumas patologias. O que são patologias? São doenças da medicina tradicional. Eu comecei a perceber que em algumas questões se encaixavam com situações que eu e meu marido estávamos vivenciando. Então, naquela época, eu pedi que ele fosse um psicólogo para que a gente procurasse saber se de fato existia uma patologia, né? De fato existia e foi tratada e, graças a Deus, hoje está equilibrada. Já depois que eu comecei a fazer os cursos de terapia especificamente, eu comecei a perceber que eu tinha muito problema, e eu tinha muito trauma. As chamadas maldições hereditárias dentro da igreja, muitos padrões, meus modelos de família não eram bons. E a gente acha que isso não influencia em nossa vida em nada, e influencia e muito. A maior parte da nossa vida como cristão, a gente tem a tendência de depositarmos a responsabilidade da nossa felicidade nas mãos de Deus. A gente ora, entrega ao Senhor e fica esperando que as coisas aconteçam. Mas a gente precisa, na verdade, tentar entender o que acontece na nossa vida, tentar ter um olhar diferenciado para a situação e mudar. Porque assim, a gente fica a vida inteira fazendo a mesma coisa, tendo as mesmas ações, a gente vai ter o mesmo resultado. Deus fará parte dele com certeza. Deus é um Deus de graça, um Deus de milagre. É aquele Deus que ouve o desejo do teu coração. Porém, ele vai fazer a parte dele. Você precisa fazer a sua. Talvez você se identifique com alguns exemplos. Deus, não aguento mais essa situação. Deus, resolve para mim. Ai, Senhor, muda a minha história. Muda a minha vida, Senhor. Meu Deus, não aguento mais essa situação, resolve para mim, entre com providência. Eu digo pelas queixas que eu recebo aqui.
Às vezes, só o que você precisa para resolver essa tua situação, esse teu problema, é aprender a dizer não. Deus não vai fazer isso por você. Ah, mas Deus, eu preciso pagar a conta da água, eu preciso pagar a conta da luz. Ah, este mês eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Só que daí eu te pergunto, se você sabe que o teu salário lá não é o suficiente para as contas que você tem, o que você está fazendo? Deus de repente está abrindo as portas, está colocando uma pessoa no teu lado, te oferecendo um emprego e você está dizendo, não, não quero. Você tem que fazer a sua parte. Quando eu vi que o meu salário de professora não era o suficiente para mim, porque eu nunca vi que tanto sobe preço, mas não é isso o nosso tema de hoje, o que eu fiz? Eu fui procurar fazer outra coisa da minha vida e tornei terapeuta. Quando meu marido percebeu que o dinheiro dele também não era o suficiente para nós, ele foi fazer algo a mais. E é isso que a gente tem que fazer. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas entenda, ele vai fazer o que é função dele. E você precisa sim fazer o que é função sua. Não fique a vida inteira se vitimizando. Ai, porque isso, ai, porque aquilo. A gente tem uma tendência, a gente vive numa sociedade que tem a tendência, que eu brinco muito, é a triangular. Uma hora eu sou a vítima, uma hora eu vou dizer que a culpa é do governo, a culpa é desse, a culpa é do marido, a culpa é da mulher, a culpa é dos filhos. A outra hora eu sou o salvador. Meu Deus, se não fosse eu nessa situação. A gente tem que parar com isso e começar a encontrar soluções para as nossas vidas. E se você não dá conta de encontrar solução sozinha, o teu pastor da tua igreja, eu não vou culpar os pastores, tá? Porque às vezes a gente vê muita gente entrando dentro da igreja e indo embora e ninguém não consegue conversar com a pessoa, não sabe qual é a queixa dela, não sabe o que ela está buscando, se ela está ali só para um momento de oração, momento de ouvir a palavra, ou se ela tem um problema que ela precisa de ajuda. Também não vou culpar os obreiros da igreja, os pastores, porque às vezes eles não conseguem dar essa atenção, até porque a própria pessoa não quer muito contato, às vezes pela própria personalidade dela, por ser uma pessoa mais tímida. E você vai precisar de alguém que te ouça, que te entenda, que te ajude a subir um degrau a mais. Tanto é que se vocês verem as minhas propagandas, os meus vídeos, vocês vão ver escrito lá, degraus da consciência. Por que degraus da consciência? Porque a cada degrau que você sobe, a cada coisa que você entende na sua vida, você vai ampliando de tal forma a tua mente que tudo aquilo que está lá escondido no teu inconsciente e que faz muita diferença na tua vida presente e que ninguém nos conta isso dentro da igreja, até porque não é função da igreja, a função da igreja é te ajudar no espiritual, você vai alinhando a tua vida de tal forma que você consegue alcançar aquilo que Jesus falou. Ele disse o quê? Que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Se ele diz isso, por que a gente se apega lá na palavra de Lucas 19, 23, que diz o quê? Negue-se, pegue sua cruz e siga-me. Sim, eu vou me negar, eu vou pegar minha cruz e vou seguir, mas eu preciso carregar minha cruz uma vida inteira? Não, eu preciso entender o que eu preciso mudar para melhorar também. Como cristã há muito tempo, eu vejo muitos cristãos dentro da igreja se escondendo por trás de Jesus, porque eu sou cristão, eu sigo essa religião, eu sigo essa placa, eu sigo isso, eu sigo aquilo, e esquecendo que precisa mudar atitudes básicas. Olhar primeiro para dentro da sua casa, da sua família, e você mudar também. Porque, nossa, se você olhar mesmo a palavra do Senhor, olhar lá para as escrituras, você vai ver que esse é um manual de vida. Eu sempre digo assim, a constelação familiar, que é uma terapia que eu utilizo para diagnóstico do sistema familiar, para ver as influências que o seu sistema familiar tem na sua vida presente, é algo que foi criado por um missionário e ele vem muito mostrar as maldições hereditárias. Então, o que tem de errado nisso? Não existe nada de errado nisso. O que você precisa, sim, é o quê? Perguntar para o terapeuta. A minha queixa é essa. Essa terapia se encaixa? E se você quiser também perguntar, isso aqui vai alguma coisa contra as minhas crenças de cristão?
Você pode perguntar, porque tem sim terapias, eu digo porque eu conheço terapeutas que aplicam certas terapias que com certeza irão contra as suas crenças, tipo terapias de ver vidas passadas, de leitura de tarô, leitura de cartas, né, que não vão condizer com a sua crença. Mas tem terapias como umas sementinhas na orelha, uma massagem nos pés, uma massagem nas mãos. O terapeuta ir lá olhar nos seus olhos e o terapeuta olha nos seus olhos, ele vê a tua vida inteira, ele vê trauma. Se você teve um trauma lá na gestação, se você caiu, se você quebrou alguma coisa, se você teve cesáreas como eu, tive 2 cesáreas, está tudo registrado nos meus olhos, na íris do olho. Parece que é uma adivinhação, mas não é, é uma ciência. Então isso que a gente tem que ter cuidado, tirar o preconceito de lado, entender o que é aquela terapia, ouvir outras pessoas que fizeram aquela terapia e pensar a respeito, refletir. É coerente com a minha crença? E se for coerente, fique à vontade, isso com certeza só te trará coisas positivas. Lá na palavra em Oséias 4:6 diz também o quê? Que o meu povo perece porque falta conhecimento. Aí mais uma vez você vai dizer, Tati, mas você está recortando, não é esse o contexto. De fato, não é esse o contexto. Mas o que eu posso te dizer relacionado a essa palavra? Eu, Tatiana, e a minha família, depois que eu tive conhecimento de outras áreas, não somente a Bíblia, áreas científicas, eu percebi que muitos dos nossos problemas aqui dentro de casa, nossos problemas de relacionamento, problemas até financeiros, não tinham nada a ver com o diabo. A culpa não era do diabo e tinham coisas que não era Deus que tinha que fazer. É nós que tínhamos que nos curar, nós que tínhamos que buscar entender como é que eu, Tatiana, reajo às situações da vida. Isso está correto? Porque a nossa personalidade, ela é moldada lá de 0 a 7 anos de idade. E tudo que você passou lá vai dizer muito sobre você hoje. Se eu olhar para você, o seu corpo mais ou menos, o seu rosto, eu sei mais ou menos como você funciona. Eu sei qual é a dor que você tem, o que é a dor, Tatiana? Os traumas que você tem. Então esses traumas lá na infância hoje estão fazendo de repente uma desgraça dentro da tua casa, dentro da tua família. Então não é espiritualmente que vai ser resolvido isso. Eu tenho que entender como eu funciono, como é a minha personalidade. Eu tenho que entender por que eu tenho ansiedade, por que eu tenho depressão. Eu tenho que entender a origem de tudo isso. E é dessa forma que o terapeuta vai te ajudar. Então, eu espero que eu tenha conseguido responder um pouco das questões, te levado à reflexão de que algumas terapias você pode fazer sim, sem peso na consciência, sem culpa nenhuma, que você não vai para o inferno não. Muito pelo contrário, você vai se ajudar, vai ajudar a tua esposa, teu marido, teus filhos, e lá na frente as tuas outras gerações serão abençoadas. A partir do momento que você tem um autoconhecimento, que você entende que algumas situações você precisa mudar na tua vida e você começa a evoluir como pessoa, como cristão, emocionalmente, fisicamente. Por que fisicamente? Porque quando eu entendo uma origem dos meus problemas, eu também amenizo o problema físico, certo? Então o que acontece? Toda vez que você buscar o autoconhecimento, entender a forma que você está agindo e que não está contribuindo positivamente nos seus relacionamentos, no teu profissional, no teu financeiro, você vai estar dando um passo a mais de evolução, um passo a mais de conhecimento e futuramente quebrando todas aquelas maldições que a gente chama de maldições hereditárias, que nada mais são que padrões familiares e modelos errados que nós tivemos. Então você pode fazer o melhor. Você pode olhar para trás, olhar para o que os seus pais fizeram, olhar para o seu futuro e dizer assim, eu posso fazer um pouquinho melhor. Só que, na maioria das vezes, precisamos de um profissional para nos ajudar. Espero que tenha contribuído, que tenha ajudado na sua reflexão. E se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário, estarei à disposição para te ajudar. Claro, é uma infinidade de terapias que existem, talvez alguma eu não saiba te explicar exatamente como funciona, mas se eu tiver algum colega
que aplica a terapia, que eu possa me aprofundar um pouco mais e te responder, estarei à disposição. Se você gostou desse vídeo e acha que vai ajudar outro cristão, outro crente, e quiser deixar o seu joinha, o seu like, o YouTube dessa forma ele começa a indicar o vídeo para outras pessoas também. E se você quiser ouvir um pouco mais sobre as terapias, vão ter alguns na descrição do vídeo, ou ative o sininho das notificações e assine o canal. O próprio YouTube irá te lembrar. Até o próximo